E aí, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo time-bind em uma dimensão. A gente já viu esse modelo lá quando nós estudamos a ligação covalente, certo? No qual nós supomos lá a interação de dois átomos de hidrogênio, né, com um elétron sendo compartilhado entre esses dois átomos de hidrogênio. Aqui a gente vai estudar um pouquinho esse modelo numa rede unidimensional, né? E aí nós vamos ver a física que vai acontecer, né, para esse sistema unidimensional e aí depois a gente pode pensar em sistemas reais, em sistemas tridimensionais, bidimensionais. É, então, nos capítulos anteriores, nós estudamos as propriedades de ondas vibracionais, os fônons, né, em um sistema unidimensional. Aqui nós vamos associar as ondas de elétrons em uma cadeia unidimensional, né? Nós vamos incluir nos capítulos anteriores a gente não levou em consideração os elétrons. Aqui nós vamos incluir os elétrons, né, para estudar esse modelo unidimensional. Então, relembrando um pouquinho lá do modelo time-bind, lá do capítulo, acho que é o capítulo 6 desse livro, que fala da ligação covalente. Esse modelo também é conhecido como LCAO, que é uma combinação linear de orbitais atômicos. Então, relembrando aqui, lá no, lá no modelo, nós tínhamos aqui dois átomos, né, de hidrogênio, certo? Dois átomos de hidrogênio. E aí, quando nós fizemos a combinação linear, nós tivemos dois estados, né? Um estado ligante, né, que a probabilidade aqui do elétron estar aqui nessa região é alta, né? E um estado antiligante, que então nós tivemos essa situação. Então, quer dizer o quê? Nós temos dois átomos, nós geramos dois estados, né, de uma combinação linear. Agora a gente vai pensar agora, por exemplo, se nós tivéssemos, no caso, ao invés de dois, mas três poços quânticos, né, três átomos de hidrogênio, eles fazendo uma combinação linear aqui dos orbitais, certo? Dado por essa equação 1. A probabilidade, então, quer dizer, as situações, as diferentes situações poderiam ser descritas aqui por essa tabela aqui, né, na qual nós temos os sinais aqui da combinação linear. Então, mas nós temos aqui oito situações distintas, de situações, mas nas quais quatro situações são situações simétricas. As quatro da esquerda são simétricas às quatro da direita. Então, quer dizer, então eu posso descartar essas quatro combinações. Dessas quatro combinações aqui, eu tenho que elas não são independentes. A primeira combinação, ela é uma combinação linear, uma soma das combinações, uma combinação linear das outras três combinações. Então, para três poços quânticos, eu tenho três combinações diferentes. Então, para um poço quântico, eu tenho um nível de energia. Para dois poços quânticos, eu tenho dois níveis de energia. Para três poços quânticos, como a gente viu, tem três níveis de energia. E aí eu vou aumentando. Quando eu tenho infinitos poços, eu tenho uma banda de energia, certo? Então, aqui tem uma figura para representar aqui. Se eu tenho um poço, eu tenho uma banda. Se eu tenho dois poços, eu tenho duas bandas. Se eu tenho três poços, eu tenho três bandas. Até quando eu vou para N poços, eu tenho bandas, né? Aqui no caso está representando a figura banda de condução e banda de valência. No caso, se a gente tivesse um sistema diatômico. Então aqui está o nosso sistema que vai ser estudado. Nós temos aqui os átomos, né? Então aqui são as interações da nuvem eletrônica desses átomos, aqui a distância entre eles, né, os núcleos. E aqui nós temos o nosso elétron, que está sendo estudado aqui. E para estudar esse elétron, no modelo Tide-Bind,
a gente vai fazer várias aproximações como foi feito anteriormente, né? Nós vamos considerar elétrons independentes, a massa do elétron muito menor do que a massa do átomo, então o átomo vai estar em repouso, o núcleo vai estar em repouso com relação ao elétron. Então a hamiltoniana ela vai ficar desse tipo aqui, dada pela equação 2, né? Em que aqui é a energia cinética do elétron, né? Ele tá em movimento em relação aos núcleos, e aqui é a energia potencial, né, de interação das nuvens eletrônicas para os N núcleos, né? Então, se a gente tem a função de onda, dada pela equação 3, certo? Que é a combinação linear lá da, das interações dos orbitais, né, do núcleo. Então, as soluções obtidas pela matriz. Aqui nós temos a equação de Schreier, né, equação 4, em que essa hamiltoniana ela é expressa de acordo com a equação 5. Então, a gente vai abrir essa hamiltoniana aqui para entendê-la um pouco melhor, para depois resolver o problema. Essa hamiltoniana ela é uma matriz, né, N por N, uma matriz gigante, né, dependendo do número de átomos aqui, de núcleos, desculpa. Se a gente pegar os elementos da diagonal principal dessa matriz, né, então quando aqui nós temos n igual a n, nós podemos resolver esse somatório. Esse termo aqui, primeiro termo aqui, a gente já conhece. Essa é a energia do átomo, a energia de um elétron em um átomo isolado, né? Então, como se tivesse um único átomo com o seu elétron. E aqui a interação, né? É o termo que lá no modelo da ligação covalente a gente chamou de V-cross, que é a interação das nuvens eletrônicas de um átomo com outro átomo, né? Então, dessa equação a gente fica que a hamiltoniana dos termos da diagonal principal vai ser essa energia do átomo isolado, né, com o elétron, e essa interação entre as nuvens eletrônicas que a gente vai definir como um epsilon zero aqui, como foi feito no livro texto. Já os elementos fora da diagonal, né, os elementos m diferente de n, esse primeiro termo aqui, essa primeira parte aqui é a energia do átomo n, certo? Não, desculpa, é isso. E aí, nós temos essa energia do átomo N aqui, vezes essa Bra N ket M. Isso é uma função delta de Kronecker, né? Ela aqui, quando N é diferente de M, né, ela é igual a zero. Quando N é igual a N, é igual a 1. Então, a gente vai fazer uma aproximação aqui e fazer isso igual a zero. E esse segundo termo da equação aqui, 8, só uma observação, eu acho que eu troquei M por N aqui, tá? Depois vocês conferem, por favor. Esse segundo termo aqui da equação 8, ele dá para a gente, ele é um termo de Hopin, né? Ele vai dar para a gente que se o elétron ele está num dado átomo, esse elétron ele pode saltar, né, em átomos que estão próximos, né, os primeiros vizinhos ali, ele pode saltar entre esses primeiros vizinhos. Então, e a solução que a gente dá para esse termo, a solução que a gente já viu, quando n igual a m, né, é um potencial V0, né? Quando n é diferente de n, mas eles são vizinhos próximos, né, mais ou menos 1, a gente vai chamar desse menos t, que a gente usou lá no modelo de ligação covalente, que é o Hopin, o termo de Hopin. E zero para as demais situações. Então, aí, de forma geral, aquela matriz hamiltoniana, ela vai ser... isso aqui teria que estar subscrito, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma energia vezes um delta de Kronecker, né, de N e M. Se esse N e M for igual, isso aqui é a própria energia. Se esse N e M for diferente, isso aqui é zero. Menos o termo de Hopf, né?
para o delta de Kronecker de n mais 1, né, se ele está no n mais 1 e m, então quer dizer, se esse n ele é próximo, ele é um primeiro vizinho, isso aqui é igual a 1, se ele é um segundo, terceiro vizinho, isso é igual a 0, mais esse delta aqui, só que termos o delta de Kronecker do termo simétrico. Então, para a gente obter os altos valores, a gente vai utilizar um ansatz que é dado pela equação 11, certo? Então a gente vai substituir esse ansatz aqui e a hamiltoniana na equação de Schrödinger, certo? Equação 4, e resolver isso. Isso está feito lá no livro, eu só transcrevi o que foi feito lá no livro. Então aí do lado esquerdo da equação, nós temos que ele dá essa expressão 12 aqui, certo? Lembrando que a gente substituiu aqui os termos da hamiltoniana, né? O termo de Hopper e a energia é zero. E do lado direito ele dá esse termo aqui. Então se a gente resolver isso, né, o lado direito e o lado esquerdo, nós obtemos essa equação aqui, que ela é uma equação periódica, né? E ela depende aqui do vetor de onda e a distância interatômica. Essa equação ela é plotada aqui no gráfico aqui, certo? Então nós temos aqui estados agora, né, de menor energia, certo? E esses estados de maior energia. Então, dado, por exemplo, se você tem elétrons nessa situação, os elétrons vão preferencialmente querer ocupar essa região aqui de menor energia, certo? Eles primeiramente vão ocupar essa região e vão ocupando os estados de maior energia até chegar aqui em cima. Então, quando você for colocando os seus elétrons lá, eles partem dessa região de menor energia, onde o vetor de onda k igual a zero. A função de dispersão ela é semelhante, né, lá do modelo dos fônons unidimensional e é dada pela essa expressão aqui, né, a expressão 15, tá certo? Então, a diferença aqui, né, nós temos os elétrons aqui nessa banda, diferente dos elétrons livres, a dispersão dos elétrons possui uma energia máxima e mínima, como eu discuti anteriormente, né? Nós temos aqui a região de mínima energia e máxima energia. Os elétrons têm autovalores apenas numa banda de energia, certo? Então, os elétrons eles podem estar distribuídos com altos valores dentro dessa banda, certo? Estados de mínima energia até máxima energia. Dentro da largura de banda existem ao menos um estado K com essa energia, né? E fora da banda não há estados K de vetores de onda com essa energia, né? Para cada K aqui nós temos no mínimo dois estados, né? Spin up e spin down. Então, por exemplo, se a gente for preencher essa banda aqui com o número n aqui de átomos, por exemplo, vamos pôr aqui que eu vou colocar átomos aqui cuja valência seja 1, né, preencher com átomos de valência 1. Eu vou ter toda essa banda aqui, ela vai ter vai poder ser preenchida com 2n átomos, certo? Porque eu tenho spin up e spin down. Então, o que acontece? Quando eu tenho átomos de valência 1, isso eu vou explicar para frente novamente, eu vou preencher apenas metade dessa banda, certo? Então, eu vou ter estados ocupados apenas metade da banda. Então, eu teria estados desocupados nessa banda. No caso, se eu for colocar átomos de valentes, eu preencho o tom de toda essa banda. Mas isso eu vou voltar a falar aqui para frente. Aqui também o livro-texto traz uma figura que ele relaciona a largura da banda, né? É determinada pela magnitude do Hopper, que depende da distância entre os núcleos. Então, à medida que eu vou
aumentando a distância, o espaço entre o, entre, entre o núcleo, né? É, eu vou diminuindo, né, o hop, né, o salto. E eu posso fazer o estudo daquela solução que a gente obteve da energia aqui para pequenos valores de vetor de onda, né? Lá perto de K igual a zero aqui, ó, aqui nessa região de mínima energia. Então, nessa região de mínima energia, no vale aqui, eu tenho uma propriedade interessante que eu posso expandir, né, essa expressão e obter a expressão 16, né, nessa expansão. Então, com essa expansão, o que é essa expansão? É como se eu tivesse um elétron livre, mas esse elétron agora não tem mais a massa do elétron, mas ele tem uma massa que depende do momento lá do cristal, né, da rede cristalina. Então, essa energia do elétron livre ela vai ser H cortado K2 sobre 2 vezes a massa aqui, mas a massa agora é a massa efetiva, né? Então, nós obtemos uma massa que ela é muito inferior, é chamada massa efetiva, do elétron lá na banda, né, próximo a K igual a zero, que é uma massa muito inferior à massa do elétron, né? Então, aqui, há n estados em K em vetor de ondas possíveis na banda. Para cada vetor de onda existem 2 estados possíveis de spin, né, como eu tinha falado anteriormente. Para átomos de valência 1 existem n elétrons preenchendo apenas metade da banda. Então aqui essa figura que está no livro texto, ela vai explicar melhor aquilo que eu tinha comentado. Então o que eu tenho aqui? Se eu tenho aqui 2n estados, né? E eu coloco um átomo de valência e eu preencho apenas metade da banda, certo? Então, se eu pego essa banda e aplico sobre ela uma pequena corrente elétrica, como eu tenho estados livres aqui, né, eu consigo fazer com que esses elétrons que estavam aqui passem a ocupar esses estados próximos à banda, né, estados livres, né, permitindo. Então, o que acontece? A superfície de Fermi ela é deslocada. Então, vocês devem lembrar lá, quando a gente falou do modelo de Sommerfeld, que nós tínhamos lá a esfera de Fermi, quando nós aplicarmos um campo elétrico, nós tínhamos uma velocidade de deriva, né? Que aquela esfera ela se deformava para o lado. Aqui é o que está sendo feito. Então, os estados estamos desocupando estados de menor energia e ocupando estados de maior energia. Isso vai permitir o surgimento de uma corrente elétrica, né? Ou seja, o deslocamento da superfície de Fermi. Agora, para átomos de valência 2, né? De valência 2, nós preenchemos toda essa banda, certo? E então não tem estados desocupados. Com isso, nós temos um material isolante, né? Porque para pequenos valores de corrente, né, aplicando campos elétricos pequenos, né, você não consegue tirar elétron desses estados. Então a gente não tem resposta. Agora nós temos essa figura aqui no caso agora a gente está tratando, aplicando o modelo time-bind para 2 átomos diferentes, né? Anteriormente a gente estava falando de um átomo diferente, e assim como lá nos fônons, aqui vão surgir bandas, né? Lá nos fônons a gente chamou essas bandas de fônons óticos, fônons acústicos. Aqui, para os elétrons, eles recebem o nome de bandas, 2 bandas. Então nós temos bandas que podem ser ocupadas, né? Então, se cada átomo monovalente, metade dos estados do sistema deve ser preenchido. Então,
Se cada um dos átomos que a gente colocou diferentes, eles têm um elétron na banda de valência, né? Metade dos estados é preenchido. Então, nós preenchemos toda a banda inferior, tá certo? E aí, se nós aplicarmos uma corrente, um campo, né, baixo, e a uma temperatura próximo a 0 Kelvin, né, se nós não dermos a energia para esses elétrons eles não conseguem sair dessa banda, que nós vamos chamar essa banda de valência, e pular para a banda de cima, né? Então existe um gap entre as bandas. Então é preciso dar uma energia suficiente para que esse elétron saia então, essa banda de baixo totalmente preenchida, para que esse elétron saia da banda de baixo, né, deixando uma lacuna e vá para a banda de cima, que a gente vai chamar de banda de condução. Então existe um gap entre as bandas e então você tem que dar ou temperatura, né, para haver promoção desse elétron para a banda de cima, então aí teremos estados ocupados. E quando aplicar uma corrente elétrica, nós temos condução, e essa temperatura tem que ser o suficiente para vencer esse gap, ou nós aplicamos um campo elétrico suficiente que tenha energia para vencer esse gap, promover elétrons e ter condução. Então aqui a gente entra na ideia de semicondutor, isolante, semicondutor isolante, né? Então quando tem esse gap a gente pensa no isolante e aí depende da energia aplicada para você vencer. Se você tem um átomo, se você começa a distribuir elétrons aqui, né, e preenche completamente essa banda, você vai começar a preencher a banda de cima, né? E aí você vai ter também estados desocupados para que possa ter corrente elétrica. E vai ter situações também que vai ser mais vantajoso. Você começa a preencher a banda de baixo, né? E vai ser mais vantajoso, menos energéticos, você não terminar de preencher a banda de baixo, né? E começar a preencher a banda de cima. Que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Pessoal, então é isso. Esse capítulo ele é um pouco complicado. Depois a gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, façam perguntas lá no fórum. Eu estou à disposição. Qualquer problema, por favor, entre em contato aqui que eu posso explicar um pouco melhor. E é isso. Obrigado. Até mais.